Então avisa para nós quando... Ok. Bom, boa Então, noite João. a todos e a todas. Eu inicialmente agradeço à professora Maria Aparecida Salgueiro por essa inversão. Como eu expliquei para ela, eu estou sozinho em casa hoje com um bólide de 4 anos de idade, porque é possível que em breve ele invada a live por alguns segundos Ok. e desapareça. Sem Mas eu problemas. fiz questão de estar presente, porque eu gostaria de dar a boa-vinda a todas e a todos, e, sobretudo, gostaria, e creio que eu faço em nome de todos os participantes do livro, de fazer um agradecimento e uma celebração especial ao trabalho da professora Maria Cida Salgueiro. Esse livro é o resultado de um evento que realizamos na Casa de Leitura Dirce Coates Riedel, que é um centro cultural da UERJ, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, e que tem a ambição, a vocação de estreitar os laços entre a produção acadêmica e a sociedade fluminense, que, bem ou mal, é a sociedade fluminense que permite que nós existamos enquanto universidade pública, o que hoje em dia é cada vez mais importante, reforçar os laços entre a universidade pública, a produção de conhecimento que realizamos e a sociedade civil. As jornadas da Casa Dirce foi uma ideia que surgiu numa conversa com a professora Cida. E a ideia era aproveitar o espaço da Casa Dirce, um espaço acadêmico, mas não tão formal quanto o campus do Maracanã, para a apresentação de pesquisas em curso, para a realização de eventos que geralmente levam apenas um único dia, mas cuja densidade fica muito bem expressa no livro que acabou de sair. A professora Cida é presidente da Casa Dirce desde 2014, não é, Cida? Sim, João, desde 14. E a presença da professora Cida na Casa Dirce foi rigorosamente fundamental depois da grande inspiração do nosso sempre reitor Ivo Biasio Barbieri. A presença da professora Cida na presidência da casa foi fundamental porque nos permitiu ter uma formalização das nossas atividades e uma inserção na estrutura da universidade que hoje permite, entre outras coisas, que estejamos juntos para celebrar a publicação de um livro que, por sua vez, já foi uma celebração. Foi um encontro presencial de todas e de todos na Casa Dirce, em Botafogo. Professora Cida, parabéns. É sempre uma enorme alegria e uma honra para todos nós esse nosso trabalho em parceria, e é, para mim, particularmente, uma grande alegria, em meio a tantas e grandes dificuldades, ver uma realização tão bonita quanto um evento acadêmico transformar-se num livro, isto é, em uma colaboração permanente para a área dos estudos da tradução. Parabéns, professora Cida, parabéns aos colaboradores e colaboradoras do livro. Eu vou agradecer na ordem do sumário, isto é, a professora Carolina Paganini, ao professor Luiz Barros Montes, a nossa querida colega da UERJ, a Maria Alice Antunes, a própria professora Maria Aparecida Salgueira, que tem um texto, e há um decano dos estudos de tradução no Brasil, que apresentou, aliás, um texto que é justamente isto. É uma síntese primorosa dos estudos de tradução na pós-graduação brasileira. Eu me refiro ao querido Walter Costa. Eu vou assistir o início da conversa de vocês. Em absoluto não quero ser indelicado, mas eu não vou poder permanecer até o final. Eu queria só dizer essas palavras iniciais para que, expressando o desejo de todos e de todas, fazer homenagem à nossa colega, a professora Maria Aparecida Salgueiro. Muito obrigada, João. Agradeço em nome de todos nós. Muito obrigada, especialmente aí pela generosidade das suas palavras no que diz respeito a mim. Esses 7 anos já na Casa Dirce têm sido anos muito profícuos, muito importantes, e a sua parceria na coordenação de pesquisa é algo fundamental, porque o diálogo é constante e nós vamos trocando as ideias e pensando questões, e você propõe os cursos que só recebem elogios de todos aqueles que se inscrevem.
seja presencialmente até o início de 2020 ou virtualmente no presente, né? A casa, para aqueles que a conhecem, é bastante aconchegante, digamos assim, e nós vamos ter que, tão logo saiam os protocolos da universidade, ver as formas de retorno, né? Porque a questão do distanciamento físico e tudo, enfim, algumas questões. Mas agradeço muito, João, e sinta-se à vontade, por favor, quando você precisar sair, né? E agradeço novamente muito suas palavras e a parabenização aqui pelo livro. Então, abrindo um pouco dessa minha fala, eu me senti muito mal no ano passado, porque eu havia combinado com os colegas que João já citou, né? Alice, Carolina, Walter, Luiz, enfim, que nós publicaríamos, né, o resultado daquela jornada Casa Dirce. E aí veio a pandemia, veio tudo, enfim, houve uma série, em 19 a gente não conseguiu fazer, mas faria logo ali no início de 20. Só que com a pandemia ficou impossível. E naquele momento. Mas aí eu abri 21 e tive sempre, como sempre, o apoio dos colegas da Casa Dirce, né? Eu acho que aqui nós temos a Suzana presente, a Inês, a queridíssima Inês, que sempre aí dá conta das nossas transmissões e tudo mais, é bolsista Proatec da casa. Enfim, com o apoio de todos e do João, claro, na coordenação de pesquisa, nós conseguimos, com inúmeras dificuldades, mas trazer essa publicação. Então, acho que é uma vitória de todos nós, né? Agradeço muito aí a parceria dos colegas que publicaram aqui também. E na orelha do livro, né, eu menciono um pouco, né, esse significado da casa que João se referiu, e o que são essas jornadas, o que são esses encontros, né? Enfim, questões bastante ricas e que com produtos bastante objetivos e importantes na questão do diálogo com a sociedade. Olá, olha, o João Vicente chegou ali. Olá, João Vicente, tudo bom? Ok, já Eu estávamos estou te oferecendo uma aguardando. bananinha para você, Cida. Aqui, olha. Ok, tudo bem. Beijo, João Vicente. Então, é com muita alegria, né, que conseguimos fazer essa publicação. E como já fizemos outra também, outras, né, entre elas a do colóquio Machado de Assis, que estava aqui à mão, claro que agora que eu vou precisar dele, ele não está, está aqui. Então, essa outra publicação, esse aqui do colóquio Casa Dirce, né? Então, assim, nós vamos indo e, enfim, trocando com a sociedade as questões que vamos apresentando. Bom, essa era a minha fala inicial, né, da organização. Eu vou deixar para falar do meu texto na ordem justamente do sumário, tá? E, enfim, mas mais uma vez agradeço demais e achei que era importante a gente fazer, nem que seja brevemente, uma fala muito breve, mas importante a gente se reunir para celebrar isso em tempos tão difíceis, né? Para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado, nossa cidade e para cada um de nós, né? Enfrentando essa pandemia. Então, celebremos. A primeira fala, então, seria da Carolina. Ela apresentou o texto Triste Fim de Policarpo Quaresma, em inglês, alguns apontamentos sobre as traduções.
Então, Carol, com muita alegria, te recebo aqui. Olá, boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. Meus agradecimentos à Cida e a toda a equipe, né, da Casa Dirce, tanto pelo evento lá, pelo livro e agora de novo, né, esse outro encontro. E nesses tempos de pandemia, né, acho que como todo mundo aqui sabe, né, as lembranças dos encontros presenciais adquirem acho que uma nova camada assim de especialidade, né? E aquela tarde na Casa Dirce, na companhia de vocês, do Walter, Alice, Luiz, João César, foi uma tarde muito agradável, de trocas muito interessantes. Casa Dirce, a casa em si, é um lugar muito bacana, né? No centro de Botafogo, né? O Flamengo, Botafogo. Na Rua das Palmeiras, em Botafogo. Rua das Palmeiras, em Botafogo. Então, foi um encontro muito bacana e com a pandemia, né, com essa carência que a gente está de encontros pessoais e de trocas, né, presenciais, eu lembro com muito carinho. Então, fiquei muito feliz com o convite da Cida para a gente fazer um lançamento virtual, mesmo, né, que ainda a gente não possa se encontrar como antigamente. Acho muito importante esse nosso encontro, essa nossa reunião para celebrar, né, as coisas boas que têm acontecido, como é o fato desse livro, né, e lembrar também do encontro da jornada. Bom, agora passando a falar, né, sobre o meu texto, essa pesquisa sobre as traduções do Lima Barreto para o inglês foi uma pesquisa que eu desenvolvi em 2018 e 2019. Eu tive apoio, é importante mencionar, eu tive apoio da Fundação Fulbright, que é uma fundação americana de financiamento à pesquisa, e com esse apoio eu tive a oportunidade de passar 3 meses numa universidade na Califórnia, desenvolvendo essa pesquisa junto a uma professora da área de estudos da tradução, que é a Suzanne Gil Levine. E aí, a partir dessa pesquisa, surgiu o texto que posteriormente eu apresentei, né, nas jornadas da Casa Dirce, e esse texto que agora, né, estou muito feliz que está no livro, né, porque também foi fruto dessa pesquisa pela qual, né, eu gosto muito do Lima Barreto, e a literatura do Lima Barreto é uma literatura que continua muito atual, né? Então, estudar as traduções dele é também a gente voltar e repensar a nossa visão de Brasil, especialmente, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que lida com essas questões de nação e de língua, né, de maneira muito evidente. Então, pensar o Lima Barreto através das traduções que foram publicadas em outra época, e eu, né, por minha vez, analisei isso em outra época, posterior a essas traduções, é algo que também permite vários diálogos, eu acho, entre essas várias leituras, né, a minha leitura crítica, as leituras dos tradutores. Bom, então, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele possui 2 traduções publicadas para o inglês, publicadas em livros, além de algumas outras que, acho que tem 2, né, publicações independentes no site da Amazon, e tem também uma dissertação que originou uma tradução numa universidade dos Estados Unidos, né? Mas eu só analisei essas 2 traduções que foram publicadas por editoras. Uma que é do Robert Scott Buchloh, que foi publicada em 1978, e a outra tradução foi do Mark Lyon, publicada em 2011 e depois republicada em 2014 pela editora Penguin, Companhia das Letras. E aí, nessa reedição, ela veio com uma introdução e notas do tradutor. E quando eu analisei essas 2 traduções, eu me coloquei algumas perguntas sobre elas, né?
As perguntas que eu coloquei, eu vou ler aqui, eram as seguintes. Será que os tradutores e as normas literárias do mundo anglófono são mais abertas a diferentes usos da língua do que no Brasil? Quais as diferenças entre a tradução de 78, do Scott Duclos, e da de 2011, do Mark Carleon? Haveria um movimento em direção a uma tradução mais estrangeirizante? Pensando que isso é uma das hipóteses, né, que o Antoine Berman levanta, que as retraduções, as traduções posteriores à primeira tradução, tenderiam a ser mais estrangeirizantes do que as primeiras traduções, porque elas já não necessitariam de fazer aquela introdução da obra no ambiente estrangeiro. A terceira pergunta era: os tradutores tendem a se aproximar ou a desviar das normas culturais e literárias da cultura de chegada? Eles se aproximam ou se afastam das normas da cultura de chegada? Como os tradutores lidaram com o discurso não padrão? E também essa questão do discurso não padrão e questões de oralidade também é um assunto relevante para as minhas pesquisas, que eu pesquiso também muito a tradução da variação linguística em obras literárias. E o que era interessante e também desafiador de pensar a escrita do Lima Barreto, porque a gente, em primeiro lugar, quem já leu Triste Fim sabe que ele é muito ancorado assim, em questões históricas e culturais brasileiras, o passado recente da escravidão, o governo do Floriano Peixoto. Então, tem todos esses desafios que são desafios do tema e da história do romance. Mas também tem o desafio da linguagem, porque o Lima Barreto ele é um pré-modernista. Então, a escrita dele já não é aquela escrita mais clássica ou mais padronizada, talvez, mas padronizada acho que não caberia bem. Uma escrita mais clássica, mais literarizada, talvez seja isso, aquela escrita que se identificaria com a alta literatura em português. O Lima Barreto já começa a usar um português mais próximo do português que as pessoas usavam então, Então, ele tem a escrita dele de narrador que usa esse discurso mais afastado do que seria a norma literária e mais próximo do que seria a norma urbana de prestígio, porque ele também não escreve num português de baixo calão. Ele escreve de acordo com a norma brasileira urbana de prestígio, afastado do que era a escrita literária. Isso já gerou muitas críticas à época. E, ainda mais, ele usa variação linguística, ele usa traços da oralidade e do português profundamente marcado pela fala dos afrodescendentes, dos ex-escravos aqui no Brasil, com marcas que hoje a pesquisa linguística identifica como de origem da língua banto. Então, linguisticamente, ele também é um romance bastante desafiador para a tradução, para os tradutores. E aí, se a gente pensa, ele escreveu o romance em 1915, e a gente pensa hoje, 2020, 2021 ou 2019, quando eu fiz essa pesquisa, a língua, o português que o Lima Barreto usou não nos causa mais tanta surpresa como causaria lá nas primeiras décadas do século XX. Então, tem várias camadas aqui de leitura e várias camadas de aproximação e afastamento daquela língua e também dos temas que o Lima Barreto usou, que são desafiadores para a tradução. Bom, isso eram as questões, acho que a questão do contexto ali, do que os tradutores tinham em mão e que eu também tinha, para analisar como crítica de tradução, pensando a literatura brasileira traduzida. E, bom, e aí a partir das análises, o que eu pude constatar, já aqui fazendo essa introdução e indo mais para a conclusão, só para dar aquele gostinho, vocês se interessarem pelo livro.
Bom, uma coisa que eu achei muito interessante é que aquela hipótese inicial que eu falei, né, que o Berman coloca, que as traduções, que as retraduções, que as traduções posteriores à primeira seriam mais estrangeirizantes, ela não se confirma aqui no texto, nas traduções, nessas duas traduções que eu analisei, de 2011 e de 1978, né? O que parece haver é que ambos os tradutores, até o de 1978, eles têm uma estratégia de mesclar essa questão do estrangeirizar e do domesticar, né? Diferentes desafios das traduções são resolvidos com diferentes estratégias, né? Então, por exemplo, o título da tradução de 1978 do Scott Buclow é um título bastante domesticador, né? Ele mudou Triste Fim de Policarpo Quaresma para The Patriot, achando que esse The Patriot também transmitiria algo da ironia e até do cômico, que ele fala isso, né? Do romance do Lima Barreto. No entanto, né, na minha leitura do romance, e aí uma leitura também, né, bastante apoiada na leitura clássica do Silviano Santiago, é de que essa redução, né, do título acaba por reduzir a multiplicidade de sentidos que tinha ali no título, a questão da forma, né, os títulos longos são típicos da obra do Lima Barreto. A tradução para The Patriot acaba reduzindo, né, essa multiplicidade de sentidos e, ao mesmo tempo, que domestica também, né, porque The Patriot é um título facilmente assimilável pelos leitores, né, por quem se interessar pelo livro, né, enquanto que o título mais extenso, como ficou a tradução mais recente do Carleon, né, que ficou The Sad End of Policarpo Quaresma, ela traz já uma questão estrangeirizante, porque tem ali o nome diferente do Policarpo Quaresma, e tem também essa antecipação do título, né, antecipação do fim do romance, né? A gente lê o Policarpo Quaresma já sabendo como vai terminar. Outra questão, acho que, né, só para ir terminando e finalizando. Só para a gente encerrar, porque senão vai ficar muito longo o evento. Dá só um exemplo, né, de estrangeirização. Na tradução mais antiga, né, o tradutor mantém os nomes, ele mantém também, por exemplo, senhor e senhora, ele mantém essas questões em português, trazendo um pouco de domesticação. Então, é algo variado nos dois. Tem também uma outra parte no livro que não vai dar para falar, no texto, o meu texto está no livro, que é sobre a questão, né, da fala dos afrodescendentes, de como eles adaptaram isso da língua inglesa, mas eu vou deixar isso aqui, então, como um gancho aí para vocês pegarem lá no texto depois. Obrigada, Tá Cida, ótimo. obrigada a todos. Imagina, Carolina, parabéns pelo trabalho. E, claro, a ideia aqui é, nesses 10 minutos de cada um, a gente meramente apresentar e deixar, como você mesma disse, um gostinho assim de quero mais para a pessoa, né, para o público que está aqui tão bonito nos assistindo, enfim, ir lá buscar mais detalhes. E também a ideia seria ter um tempo não muito longo, mas, enfim, algum tempo para uma eventual discussão, debate, enfim. Obrigada, Carolina. A gente passa, então, agora para o Luiz, né? Então, Carolina é da UF, da Universidade Federal Fluminense, e a gente passa agora para o Luiz Montes, a tradução de relatos de viagens como gesto historiográfico. Luiz é da UFRJ. Okay? Bem-vindo, Luiz. Estão me ouvindo bem? Alô? Estão me ouvindo? Sim,
Bom, boa noite a todas e todos que estão aqui em número bastante expressivo, né? E é um grande prazer eu estar aqui fazendo esse lançamento, né? Como foi um grande prazer eu ter participado do evento lá da minha queridíssima amiga Cida. Eu gosto demais, ela sabe disso. Ter encontrado, conhecido os demais colegas, e foi um grande prazer eu ter assistido lá. Mas logo quando chegou o livro aqui pelo correio, eu devorei, porque é outro lance, né? Você lê os textos e não só rememorar, mas ver de fato as reflexões impressas são de uma outra ordem, de uma outra cadência. Você pode voltar e matutar, e o livro ficou muito lindo. Parabéns a toda a equipe envolvida. E o livro ficou muito bonito, vale muito a pena mesmo, né? Bom, eu sou um cara otimista, né? Então eu acho, eu queria também, viu, Cida, antes de fazer o meu resuminho, dar os parabéns a você, porque à frente da casa, né, Dirce Rieder, olha, isso aí, assim, se a gente pensar na natureza das nossas reflexões, esses são eventos absolutamente fundamentais. Eles são, até certo ponto, descreditados, né? Assim, um volume de uma pessoa que organiza um livro de ensaios e de artigos. Até certo ponto, ele é descreditado diante de livros com teses autorais, etc., né? Você percebe que há não descrédito, não é exatamente isso, mas há se coloca num nível ligeiramente abaixo, né? Só que eu acho que isso é um equívoco, porque na nossa área, encontros como esse e publicações como essa são fundamentais, porque a gente dialoga. O que a gente faz é de natureza bastante distinta do que outras áreas fazem. E eu acho que volumes como esse dão contributos assim muito importantes, né? Porque amarram tematicamente, no caso dos estudos de tradução, com várias reflexões sobre vários objetos distintos, e isso, para mim, como uma percepção pessoal, é absolutamente essencial, né? E eu também, como eu ia dizendo, eu sou otimista, então eu acho que o lançamento presencial ele é sempre muito mais caloroso do ponto de vista do afeto, do encontro. Obviamente que ele é superior, e também da própria encenação, de você estar entre quatro paredes e com todo mundo junto e a gente está falando. Mas, se vocês pararem para pensar, a gente tem um ganho incrível também com essa coisa do remoto, né? Porque certamente pessoas estão aqui presentes nessa sala virtual que não estariam se o lançamento fosse presencial, né? Para não falar das dificuldades imensas que pessoas... Por exemplo, o Walter, eu acredito que esteja lá em Santa Catarina, né? Em Fortaleza. Em Fortaleza, imagina. Então, a dificuldade que não seria, né, esse deslocamento para fazer isso, não, meu Deus do céu. Bom, muito rapidamente, eu queria dizer o seguinte, que lá no cartaz do evento, não, Cida, estava uma proposta de título, mas que depois, quando eu enviei o texto, eu dei uma pequena ajustada, né? E passou a ser um pouco menos pretensioso, porque essa reflexão ela faz parte de uma reflexão maior, né? Com a qual eu escrevi uma tese, né? E obtive, em defesa de tese, né? Com a participação da Cida na banca, né? Defendi e obtive, né? Para mim foi uma honra muito grande, e obtive a progressão, aliás, nem é assim que se chama, né? Obtive o título, a titulação de professor titular. A titulação de professor titular é um pouco redundante. Mas aí eu fiz um pequeno recorte e trouxe para o evento e para a publicação, né? O meu texto ele trata de tradução de relatos de viagem e como um gesto historiográfico, né? Quer dizer,
já que a tradução ela implica um deslocamento, uma mudança, como eu coloco na epígrafe do texto, né? Uma epígrafe do Todorov, né? Essa mudança ela é não somente espacial, mas é uma mudança no tempo, né? Quando, no meu caso, tratando de relatos de viajantes do século XIX, por exemplo, você está fazendo um deslocamento também no tempo, né? Ou seja, eu considero que a tradução faz parte de um gesto historiográfico maior, né? E como parte dessa prática historiográfica, ela demanda a consciência do tradutor, né? Não somente de teorias linguísticas, mas também de teorias da história, né? Não são teorias frias, mas teorias que incidem sobre o que ele está fazendo e sobre o produto final, vamos dizer assim, né? No meu texto, eu proponho que a gente afaste um pouco a lupa, né, da superfície do texto, da economia linguística do texto, e se examine o exercício historiográfico em sua totalidade, vamos dizer assim, né? Então, e logo no início eu pontuo que a relevância dos relatos de viagens como fonte de informação histórica, ela deveu-se recentemente menos à descoberta de novos relatos, né, relatos inéditos, e mais ao surgimento de novas teorias sobre os usos da linguagem e do discurso, né? E isso é muito relevante. Algumas questões centrais nessas teorias são que os documentos da história, quer dizer, no caso, os relatos de viajantes, eles não contêm, na sua realidade intralinguística, toda a sua verdade, né? Seguindo ali aquilo que o Foucault colocou lá na arqueologia, lá em 1969, já há tanto tempo, né? Esses textos, no caso, os relatos de viajantes, eles devem ser tratados como monumentos, pensados em suas relações, em sua relação com outras práticas sociais e políticas, né? E não é que o relato em si, por mais extenso e romanesco que ele pareça, ele não traz em si toda a questão que ele, né, toda a sua verdade, digamos assim, historiográfica. No texto, né, eu falo sobre a função dos relatos ao longo do tempo, mas eu sublinho particularmente a passagem do século XVIII para o século XIX, né, e faço algumas reflexões sobre a questão da subjetividade, né, porque há, né, toda uma ênfase no século XVIII sobre o caráter objetivo daquelas informações, né, inclusive com muitas tabelas, muitas informações geográficas, etc., né, numéricas, quantitativas, mas na passagem do século XVIII para o XIX há uma, digamos assim, uma valorização da subjetividade. Não é exatamente uma descoberta, mas uma valorização, uma ênfase muito grande, né? E porque os fatos são vivenciados a partir da perspectiva de um eu narrador, né? E a gente sabe o que representou o romantismo no final do século XVIII e início do século XIX em diante, né? Então, há nos relatos de viajantes um aspecto lírico, né? que é afeito a uma função performática do texto, né? Segundo a teoria do Jonathan Culler, né, na teoria da literatura, um texto aparentemente escolar, mas que eu acho que é muito interessante, né? Os textos narrativos, eles reproduzem um acontecimento. Os textos líricos se esforçam por serem um acontecimento, né? Isso é muito distinto, né? Bom, eu ainda tenho talvez uns 5 minutos, né? Eu vou fechar aqui, caminhar para fechar. O artigo ele descreve ainda diversos tipos de relatos de viajantes, né? E do ponto de vista da sua gênese desses textos, um dos fatores preponderantes é assim, a projeção de um público receptor, né? Principalmente com o surgimento da autonomia financeira do autor. Basta a gente pensar num Heinrich Heine, por exemplo, né? Que pôde viver do que escrevia, né? Na primeira metade do século XIX. Se ele vai ser destinado a um ou vários indivíduos,
no caso, se for há muitos, se o público é homogêneo, heterogêneo, ele está escrevendo para que classe social, para que faixa etária, situação econômica, geográfica, etc. Né? Do ponto de vista da circulação desses relatos, importa pensar, né, que o surgimento desse grande público leitor, né, ávido por informações, né, isso se deve aos novos meios de mobilidade dos viajantes, navio a vapor, etc. Né? Mas a expansão no mercado editorial, novas técnicas de produção de livros, por outro lado, a censura, a ocultação e a manipulação de informações, tudo isso determina isso que eu estou chamando de circulação. E, por fim, a destinação, quer dizer, eu falo no texto sobre a natureza dos relatos, né? Que os relatos nem sempre foram escritos como relatos, assim como livros, eventualmente, podem ser cartas, podem ser anotações, diários de campo. O autor escreve para relatar uma viagem ou ele pode viajar para escrever. É muito comum isso, essa prática, a partir do século XIX. E, por fim, para concluir o meu resumo, eu falo ainda um pouco de como o mercado editorial incide direta e indiretamente sobre o mercado da tradução, né, e aponta alguns elementos que podem determinar esse mercado. Então, encerro por aqui, espero que tenha dado um pequeno gostinho aí. E parabéns, e depois a gente conversa mais. Sem dúvida. Muito obrigada, Luiz. Uma das coisas que, dialogando um pouco com a abertura da sua fala, né, uma das questões que eu acho relevantes em um livro organizado, né, é você observar diferentes olhares sobre uma determinada questão, né? Então, no caso, a gente já teve ali a Carolina, né, mencionando uma pesquisa, inclusive, estada fora do país. No seu caso, a gente já pega os viajantes alemães, né, e toda essa questão historiográfica e tudo. Então, acho que a gente vai caminhando em diferentes focos, né, dos nossos estudos da tradução. E agradeço, parabenizo também, como parabenizei a Carol, e passo, então, para um outro aspecto, que é o da autotradução, com a minha colega Alice, Maria Alice Gonçalves Antunes. Então, o texto intitulado Autotradução, breve histórico, motivos, consequências e questões. Então, minha colega de UERJ, muito querida, membro lá do Escritório Modelo também. É isso aí. Com você, Alice. Obrigada, Cida. Então, como todos, né, já disseram, o João começou, Luiz e Carolina, muito feliz por estar aqui junto com vocês. Esses encontros virtuais se tornaram assim um acontecimento, né? Toda vez que eu sento em frente ao computador para me encontrar com pessoas, mesmo que virtualmente, é assim um momento de prazer muito grande, né? E ainda quando eu encontro com alunos, agora que eu já estou aposentada, né? Não estou mais na graduação, então assim eu fico assim mesmo radiante. Eu estava vendo a Marina, que fechou a câmera, e a Ana Carolina Spala, que está ali, né? Então, assim... Sim, elas duas elas estão ali, olha lá, as duas abriram, ótimo chamar, Alice. Eu acho que foi a última seleção que eu fiz para o Escritório Modelo, as duas participaram, não foi? Olha lá. Minha memória não está muito ruim ainda. Então, assim, estou muito feliz por estar aqui duplamente, né? Por reencontrá-las, meninas, e por estar participando de um evento, né, nesses momentos bicudos da ciência, da educação, para não falar de outras coisas, né? Um momento que deve ser celebrado, que é o lançamento de um livro, né, uma coisa difícil da gente fazer, organizar e depois publicá-lo, né, Cida? Você sabe muito bem que você tem outros na sua carreira e acadêmica, enfim, parabéns a todos. Escrever também não é nada fácil, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem, assim, a cabeça não está muito boa para, né,
escrever, mas, enfim, a gente senta e pensa e produz, né? Enfim, autotradução é um tema que já está na minha vida há algum tempo. As pessoas me diziam, né, você vai acabar o doutorado, você não vai mais querer ouvir falar disso, né? Não aconteceu, né? Pelo contrário. É o que eu mais gosto de fazer, de falar, de discutir, é autotradução. E uma colega da Alemanha, a Eva Gentes, ela criou um grupo de pesquisa, que é um grupo que tem gente do mundo inteiro, literalmente. Eu não saberia dizer de quantas partes, de quantos países, mas nós nos encontramos regularmente. Então, eu literalmente falo de autotradução periodicamente, todo mês, todo mês. Paramos agora nas férias europeias, enfim, o verão, né, europeu, mas já estamos de novo atuantes. Então, assim, é parte da minha vida, literalmente, né? Então, é sempre um prazer pensar alguma coisa, escrever alguma coisa. Eu quero até, Cida, no fim, não sei se agora ou mais para o fim, fazer 2 convites que tem a ver com autotradução, tá? Ao final da sua fala agora, você pode fazer, você já faz. Tá? Faço sim. Mas, então, este artigo, nele eu faço um panorama, porque eu penso que essa é uma área no Brasil, assim, eu não conheço muita gente que escreve sobre o tema, que pesquisa o tema, conheço alguns trabalhos, mas não muitos, né? Então, eu traço um panorama da área, começando por uma breve história, né? De uma área que a Simona Anselmi, em 2012, cunhou o termo estudos da autotradução. E aí, então, eu penso que o artigo se insere nessa microárea, digamos, de pesquisa, uma subárea dos estudos da tradução, né? E aí eu começo o meu histórico lá onde o Júlio César Santoyo delimitou que é a autotradução do Flávio Joséfo, aquele historiador que todo mundo já ouviu falar em algum momento. Ele fez da Guerra dos Judeus no século I. E lá no prefácio da obra dele, ele diz que ele traduziu do aramaico para o grego o livro dele. Se bem que outro dia eu assisti uma dessas milhões de lives que a gente já assistiu, um professor falando, um estudioso dos egípcios lá falando que aquelas placas que a gente vê lá nos tempos dos faraós egípcios, aquelas, oh meu Deus, agora eu vou esquecer tudo. Mas, enfim, já seriam autotraduções. A Pedra da Roseta já haveria autotraduções ali. Mas, enfim, não se pode dizer porque não se sabe o nome do escriba que escreveu, então você não pode afirmar. Mas é possível que, então, enfim, a autotradução já vem acontecendo ao longo dos séculos e séculos. Mas, enfim, nesse histórico eu quero agora... Eu falo de vários, mas eu quero dar especial destaque agora ao René Grootman, que é um desses estudiosos com quem a gente se encontra regularmente, mas ele inaugura assim, os estudos sociológicos da autotradução, claro que seguindo uma corrente dos estudos da tradução, né? E ele tem um artigo, uma pesquisa grande sobre os ganhadores do Prêmio Nobel, que são autotradutores também. Evidente que esses escritores já haviam sido estudados antes, mas não sob o prisma da autotradução. Eles tinham sido estudados por comparatistas, né, por estudiosos comparatistas, que, obviamente, o foco fica no autor e na obra, mas não sob o ponto de vista da autotradução. Então, isso é uma coisa que eu falo no artigo que eu acho muito interessante da gente olhar. Seguindo essa linha sociológica, dos estudos sociológicos da tradução,
e da autotradução, eu falo também da questão dos motivos e das consequências da autotradução. E falo dos motivos extrínsecos e dos motivos intrínsecos. Do meu ponto de vista, os motivos intrínsecos são sempre a força mais forte no sentido de fazer o autor optar pela autotradução. Mas é evidente que os motivos extrínsecos não podem ser negligenciados. E um dos motivos mais mais fortes, ou porque muito atuais, talvez, é o exílio. Se bem que hoje em dia a gente nem fala exílio, a gente nem falaria em exílio, falaria em migração mesmo. E eu estou pensando nos brasileiros que hoje em dia saem do país, ou falaria na fuga de cérebros, e, enfim, nas pessoas, nos cientistas hoje em dia que saem do país e vão morar em outros países e começam a escrever em outras línguas e não na língua materna. E essa é uma outra definição de autotradução, a escrita na língua estrangeira. Enfim, mas o exílio, que eu também aponto no texto como um motivo para a autotradução, muitos autores começaram a traduzir por causa do exílio. E é interessante que muitos deles se tornaram professores universitários, eles se tornaram pesquisadores, eles, além disso, se tornaram, como o Grutman chama, embaixadores da obra deles nesses países para onde eles se dirigiram, né? E, em consequência do exílio, eles adquiriram capital, e eu estou falando do Bourdieu, né? Capital econômico, capital cultural, capital social, e amalgamaram um capital simbólico por conta do exílio e da posição que eles adquiriram no país para onde eles se dirigiram, né? Eu estou pensando especificamente no Ariel Dorfman, que é o chileno-argentino, né? Estou pensando no Ngugi Thiong'o, que é um queniano, que agora, dia 26, vai falar sobre tradução na Universidade de Massachusetts, uma fala, e ele está sempre falando do que ele faz quando ele traduz os próprios textos para o inglês, do que ele quer fazer quando ele escreve no dialeto dele do Quênia e depois traduz, enfim, que é uma maneira de promover a literatura da africana, a língua de origem dele, mas também a posição dele autoral e a posição dele de autotradutor, né? Bom, e eu falo também das questões que se apresentam para a autotradução hoje em dia, que é a minha parte favorita do artigo, né? E são muitas, porque a autotradução volta com força total neste momento, por conta das muitas migrações entre países pelos mais variados motivos. Migrações e para não usar um termo mais triste, neste momento de alegria, né? Primeiro, a questão do estilo é uma questão que se apresenta agora para os estudos da autotradução, a comparação entre o estilo do autotradutor, que é também autor, e que é também tradutor, e como ele muda de estilo ou não quando ele escreve, quando ele traduz.
ou quando ele traduz o próprio texto também. Há vários trabalhos sobre isso. Outro tema que se apresenta é a questão da autotradução colaborativa. Muitos autores que são tradutores, eles traduzem os textos em colaboração com pessoas da própria família. Um caso muito conhecido é de um autor basco que traduz em colaboração com a própria esposa. E aí, essa questão é uma questão, eu penso que seja bastante complexa, né? Tem um caso brasileiro que foi uma orientanda de mestrado minha, a Verônica Surretti, que estudou o caso da Ana Maria Machado. A filha dela verteu para o inglês um dos romances dela, uma das histórias, um dos romances de literatura infanto-juvenil. E a menina, a filha da Ana Maria Machado, deu uma entrevista para a Verônica e falou que a mãe interferia muito ali no processo. E a Verônica chega lá à conclusão, imagina, né? Mãe e filha, né? Com o livro ali, né? Do lado, né? Eu imagino assim, né? E a Verônica chega lá à conclusão, depois da entrevista, a partir da entrevista, que foi um processo de autotradução colaborativa, digamos assim. O termo nem existia à época da dissertação da Verônica, né? Mas esse foi um caso. Outro tema que... a Tânia estava na banca, é verdade. Acabou de me lembrar aqui no comentário. Outro tema que se apresenta é a não autotradução. Por que um autor... Eles são questionados sobre isso. Uma autora... eu não sei pronunciar o nome dela, posso pronunciar errado, isso vai estar no YouTube, portanto, eu não vou pronunciar o nome. Mas ela mora na Itália, ela fala italiano, e ela não quis traduzir o livro para o italiano. Ela foi instada a traduzi-lo para o italiano, mas ela não quis traduzi-lo para o italiano. É um artigo do Renier, enfim, muito interessante sobre o tema. Também o João Baldo, e eu falo aqui no artigo, ele fez o Sargento, depois fez o Vivo Povo e disse: chega, não faço mais nada. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, enfim, não vou falar da qualidade nem nada disso, porque foi um tema que eu ao qual eu não me dediquei na tese. E não vou falar agora, né? Não iria agora. E, por fim, a autotradução acadêmica, né? Que eu falo no artigo, neste artigo do Estudos da Tradução em Foco, que eu já era lá atrás, em 2002, a Veriana Jung fala disso, lançou um livro, né, com a tese dela sobre isso, e eu já falava na minha tese que era uma suspeita que há muitos mais casos de textos acadêmicos sendo traduzidos por seus próprios autores. Eu penso em pessoas como nós, que escrevem o texto na sua língua ou em outra língua e depois traduz o próprio texto. Ou, e aí pensando em outra definição da autotradução, escreve o texto em uma língua estrangeira e passa por um processo de tradução também ao escrever. E aí eu já vou fazer um primeiro convite, que é um convite à leitura. Vai sair, eu tomei a sério a proposta que eu me fiz ao final deste artigo, que eu digo que eu acho que é um gesto político, e eu acho mesmo, é um gesto político eu me dedicar agora a este trabalho de buscar esses textos. Olha só, a Carolina está falando aqui, é o meu caso, já traduzi alguns artigos meus, eu não sabia, senão teria te entrevistado.
Olha só. Porque a gente não sabe, isso é uma coisa que eu falo. Eu fui fazer uma busca, fiz uma grande pesquisa, estou há algum tempo já me dedicando a isso, fui aos periódicos aí e fui procurar quem é que traduz o seu próprio texto. A gente não sabe, porque achei 2 periódicos que escrevem lá, traduzido pelo próprio autor. Mas quem é que diz? Não diz. Então, a gente não sabe. Então, eu fiquei mandando e-mail para as pessoas perguntando. Mas, enfim, esse é um convite à leitura desse texto que vai sair. Vai sair na Mutatis Mutandis em janeiro, que é um trabalho sobre autotradução acadêmica, porque eu acho que é isso. É preciso que se saiba o trabalho que as pessoas têm. Isso tem que vir à tona neste momento em que a universidade é atacada, os professores não fazem nada, né? Não é assim? Vagabundos todos somos, né? Então, eu acho que essas coisas têm que aparecer de alguma forma. Claro, né? Lá na Mutatis Mutandis em português, porque as pessoas, né, a gente fica conversando, o português não aparece como língua da ciência, como a gente sabe, né? Porque o inglês é a língua da ciência. Então, olha lá, eu vou lá dar a minha contribuição. Escrevi em português, né? Até porque a gente teve uma discussão nesse grupo sobre o qual eu falei, e a gente conversou. Por que a gente aqui só fala em inglês? Porque a gente praticamente só fala em inglês no grupo. Não devíamos estar aqui falando em inglês, mas estamos. Enfim, vai sair. Aliás, eu estou de olho na chamada do caderno de letra. Como é que é o nome? Aquele que vocês estão com a chamada aberta, Carolina. Caderno de Letras da UF, uma chamada aberta para literatura brasileira em tradução. Não só literatura, né? Eu vi. Obra intelectual brasileira em tradução. Então, e um outro convite, eu acho que foi a Carolina que me perguntou, mas e as literaturas indígenas? E aí, nesse grupo, eu conheci a Melissa Stocco, que é uma professora argentina da Universidade Nacional de Cuyo, não sei se é assim a pronúncia, e eu a convidei para dar uma aula no programa de pós-graduação em letras, no dia 26 de novembro. Não vai passar no YouTube, porque ela não gosta de YouTube, ela não vai. Então, a gente vai convidar as pessoas, vou mandar o convite, vou mandar, as pessoas se inscrevem, eu mando o link, e aí todo mundo, quer dizer, todo mundo, né? Dentro dos limites que o Zoom nos dá, né? Todo mundo vai poder participar, mas ela estuda tradução, autotradução nas literaturas indígenas. Eu detesto indígenas como tradução de indígenas, mas, enfim, é assim. Mas é indigenous literatures, que são as traduções. Ela estuda principalmente poesia mapuche, argentina. Então, era isso. 2 convites, um convite à leitura e outro convite a essa aula, palestra da Melissa Stocco, dia 26. Obrigada, Cida. Era isso. Imagina, Alice. Parabéns sempre por seu trabalho. E você ainda deixou pelo meio um outro convite também do John, lá de África, da palestra que ele vai fazer em Amherst, não é? Você mencionou aí. Estamos aí cheios de questões para dar sequência. Muito bom, Alice, muito bom. Bom, então eu vou passar agora, vou falar bastante brevemente aqui pela questão do nosso tempo, mas conversar um pouquinho sobre a tradução de vozes da poesia contemporânea, a Slam Poetry em Foco. Então, o artigo que eu apresento no livro, né, ele diz bastante respeito a um trabalho que a gente vem realizando no Escritório Modelo de Tradução na Cristina Sérgio. Alice, inclusive, já teve oportunidade de participar, né, de um desses trabalhos,
a partir de uma parceria que nós firmamos em 2014 com a FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, né? Esse trabalho foi um desafio, é um desafio constante. Ontem, aliás, a gente acabou de enviar as traduções para a edição 2021. Temos aqui a Ali Escrivano e Regiane Tali, né, também, que são as atuais bolsistas técnicas. Justamente porque nos chegou em 14 e como assim um trabalho muito ativo de parceria da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, inclusive como a primeira universidade, né, a ter assumido as cotas raciais. Um trabalho extremamente ligado, quer dizer, um trabalho que envolve ensino, envolve pesquisa e envolve extensão, né? Então, anualmente, os organizadores da FLUP, a Feira Literária das Periferias, nos procuram com diferentes poemas em diferentes línguas, e aí o grupo do escritório, né, esses poemas são divididos e a gente faz alguns grupos de estudo e tudo, para traduzir o que se convencionou chamar, desde sua aparição em Chicago, no final do século XX, a Slam Poetry, e que tem sido muito designado como batalhas de poesia falada aqui no Brasil. E no Brasil, especialmente, os grupos tiveram um crescimento muito, muito grande, né? Então, existem diferentes grupos de slam, tem o Festival de Slam, que ocorre dentro da FLUP, que é esse para o qual a gente faz as traduções. Então, são traduções de slam poetry, de poesia falada, das periferias de Roma, de Hamburgo, de Chicago, Nova York e da América Latina. Aliás, no momento, no ano passado, já começaram e estão dando sequência ao que eles chamaram de Abi Yala Slam, olha aí as literaturas indígenas, Alice, que são os slams justamente da América Latina, né? A partir das línguas, a partir do espanhol, do inglês, do francês, né? E pegando, inclusive, as questões do crioulo no Haiti e tudo, enfim. E, então, estabelecendo o diálogo e um trabalho que a gente já faz há muitos anos, né, de pesquisa, né, que é o trabalho do tradutor como mediador cultural. Então, nesses trabalhos, eles fundamentalmente, né, os tradutores fazem pesquisas bastante extensas na internet, inclusive para ver quem é o autor, o que ele está fazendo, do que ele está falando, e estabelecendo grandes diálogos entre as periferias globais, né? E aqui no Brasil, como eu dizia, né, há inúmeros slams, particularmente nas capitais. Um dos mais conhecidos, né, fora esse da FLUP, que é o Festival Nacional de Slam, temos o Slam da Guilhermina, que ocorre em São Paulo, na saída ali do metrô. E foi um outro tipo, uma manifestação cultural, literário-cultural, que foi bastante afetada também pela pandemia, porque o contato pessoal é não só, digamos, um recital de poesia, muito pelo contrário, é uma atividade absolutamente performática. Então, a voz, o tom de voz, a performance, né, a atuação no palco, tudo isso é muito importante. E com a impossibilidade do contato, né, pela pandemia físico, da proximidade física,
eles tiveram aí algumas pausas, até porque alguma coisa se tentou via também internet, mas justamente pelas dificuldades inerentes às periferias, muitas vezes não dava tão certo, né? E ainda mais para uma câmera de celular, que muitas vezes não dava conta da movimentação que aquele poema precisava. Fundamentalmente, a slam poetry, né, além dos brevíssimos aspectos que eu já mencionei aqui, ela trabalha fundamentalmente com temas de raça, de gênero, de sexualidade e, obviamente, é um poderosíssimo meio de crítica social, de chamada à mudança, e que tem um grupo, um contingente de população negra muito grande, né? Mencionando essas questões. Então, a gente vem fazendo esse trabalho já há algum tempo. Ele apresenta, desde 14, como eu já mencionei, ele apresenta inúmeros desafios para o tradutor, porque trabalha fundamentalmente com oralidade, então isso tem que, de alguma forma, também ser transmitido, né? Com ritmo, com paixão, com impacto imediato. Então, é uma tradução que não só basta ser escrita ali no papel, mas ela tem que ser falada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser escutada pelo tradutor, tradutora, né? Para ver o impacto que está levando ali. Fora o tempo, né? Extremamente breve, né? Questão de pouquíssimos minutos, e sempre com um júri ali entre o público. Então, é um movimento assim extremamente rico, mas, ao mesmo tempo, de muito desafio para os tradutores e tradutoras. A gente vai, em breve, abrir uma chamada para justamente os colegas que têm participado, né, junto com seus bolsistas, orientandos, né? Aqui temos a Marina, a Ana Carolina, enfim, fora Regiane e Alice, que eu já mencionei, mas a gente vai abrir a chamada para os colegas que, junto com seus bolsistas, têm trabalhado no Rio Slam Poetry, né, para a tradução dessas batalhas de poesia falada no Rio Slam Poetry. E justamente para a gente registrar, porque foi uma coisa muito única e muito especial vivida ali na UERJ, né? Mais especificamente no Escritório Modelo. Então, em breve, Alice, você vai receber também aí um convite. Você sabe o que eu achei ontem, quando eu vi o teu artigo ontem. Ontem eu me lembrei, mas quando eu vi o teu artigo, quando eu estava lendo ontem, eu me lembrei que a Mayra Moura, você lembra da Mayra? Mayra Moura, lembro. Pois é, ela está no Japão, né? Enfim. Sim. Mas ela escreveu um artigo e mandou para a Versalete, lá da Federal do Paraná. E publicou. Aí eu falei, onde é que está isso? Onde está isso? Onde está isso? Onde está isso? Achei no meu e-mail e fui lá ver. Está publicado, eu baixei a Versalete em 2000. Manda o link, Alice. Versalete. Uma graça o artigo, uma graça. Então. De um estagiário que entendeu tudo, sabe? Da slam, isso que você estava falando, da oralidade, ela entendeu tudo. Uma beleza o negócio, uma beleza. Uma estagiária perfeita, mas agora está estudando, está falando japonês, desistiu. Mas tudo bem, ela deve com certeza estar levando algumas dessas questões, Elisa, lá para, enfim,
para as periferias também orientais, né? Enfim, eles depois podem nos falar. Mas, olha, manda o link. Você viu que, ao mencionar a chamada, eu falei de colegas e seus bolsistas, porque, sem dúvida, assim como o caso da Mayra, há outros, né? De pessoas que participaram, bolsistas que participaram e que pegaram exatamente, né? E têm condição de formular teoricamente sobre isso. Então, muito bom. Manda o link aí que a gente vai pensar como é que nós vamos caminhar, tá bom? Bom, muito brevemente era isso. Eu agradeço muito aí a atenção de todos vocês e passo então para o último artigo, last but not least, né? Por último, mas não em menor colocação. Aí são aquelas questões que a gente sempre discutia desde a escola, né? Ordem alfabética de chamada, fulano é primeiro, depois sou eu, depois é o outro, enfim. Então, do queridíssimo Walter Carlos Costa, enfim, fundamental nesse nosso Brasil, nos estudos da tradução, desde a PEGET, né? Estudos de pós-graduação, de estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente na POET, né, Walter? Na Universidade Federal do Ceará. Então, o Walter nos apresenta o artigo Estudos da Tradução na Pós-Graduação Brasileira, Mapa Atual e Tendências, o que é extremamente interessante para todos nós que nos interessamos pelo tema. Então, Walter, é um prazer imenso ver você aqui conosco, ter você aqui conosco, e passamos a ouvi-lo, então. Muito grata. Muito obrigado, Cida, pelas palavras super gentis, né? Você sabe que é mútuo, né? O carinho, a admiração são mútuos, e a nossa colaboração também é mútua, né? Então, boa noite a todos, né? O público é bastante grande, né? E vai ser muito maior quando estiver no YouTube. Então, eu vou começar rapidamente aqui, Cida, e o público, né? Lembrando um pouco que o Luiz falou também, né? Aqui em relação aos livros organizados, né? Isso eu acho que é puro preconceito, né? Porque, inclusive, e falta de informação até, porque na bibliografia internacional das áreas humanas, o que predomina são livros organizados, né? Nas áreas de exatas e tecnológicas, eles nem usam muito livro, né? Por isso que, às vezes, tem debate na CAPES, como há pouco tempo, né? Que meio que, digamos, para usar a palavra do Luiz, descreditaram, né? Ou downgraded, né? A parte de organização, e depois tiveram que voltar atrás, de fato, né? Eles voltaram atrás porque quem fez realmente não é de ciências humanas ou não tem simpatia ou empatia com as ciências humanas. E é importantíssimo, e a gente pode ver isso claramente pelo livro, né? E pela exposição dos colegas, né? Da Carolina, do Luiz, da Alice e de você, Cida, né? Que complementam, aliás, muito bem o texto que está aqui, que, por sua vez, complementou muito bem o vídeo que já foi postado, né? Na página da Casa Dirce. Também eu quero falar alguma coisa sobre a Casa Dirce mesmo, que eu falei naquela época, né, Cida? Eu fiquei assim fascinado com o modelo, né? Sim. Eu falei, vocês lembram? Você lembra, né? Você e o Lembro. César, né? Eu falei, mas isso daqui é uma coisa, é um colégio de France pequenininho, né? Miniatura. E é uma coisa aparentemente tão óbvia, né? É do século XVI na França e ninguém imita, né? Que é a extensão da pesquisa, não extensão do ensino, né? A extensão do ensino é ótima, e eu acho que a Casa Dirce ela faz as duas coisas. E o resultado desse livro é claramente a pesquisa, né? Isso, logicamente, que a pesquisa também pode ser ensinada, né? Esse ciclo claro. Não tem fim, né? Mas eu acho claro. Que é uma contribuição muito grande e traz a sua marca, e a do João César, e traz a marca da Casa Dirce. E a Carolina também lembrou, né, do evento presencial, né, que foi maravilhoso,
E uma das coisas que me chamaram a atenção, além do charme da casa, né, foi justamente a sua relação com os próprios funcionários, né? E é uma coisa assim foi muito bacana, inesquecível, né? E eu acho que a Casa Dirce merece ser mais conhecida, e o livro vai, de alguma forma, dar uma outra dimensão que é mais para o lado da pesquisa, né? Vai circular, e os outros livros que estão saindo e vão sair, né? Muito grata, Walter, muito grata. Eu acho que eu acho que deveria ser, digamos, multiplicado, mas eu sei que é muito difícil, né? A cabeça da gente, principalmente, a gente tem ainda muito forte no Brasil um certo paternalismo ou maternalismo, né, de você considerar a população como incapaz de ter acesso ao que o Oswald de Andrade chamava de biscoito fino, né? E eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você pode perfeitamente ter um curso de latim, como vocês têm, né? Eu lembro que eu vi, e vocês têm um debate, né, com o Paulo Henrique de Brito sobre poesia ou sobre tradução de poesia. Agora, passando ao livro especificamente, né, eu gostei muitíssimo da Sua Orelha, que é um gênero que não é muito valorizado, né, mas que é super difícil, como a resenha de prefácio, e também gostei muitíssimo do prefácio do João César. Os dois textos são excelentes. Também, como o Luiz já falou, né, é um livro muito bem editorado. Isso é fantástico, né? Com os poucos recursos que a Universidade Pública dispõe, mas eu sei que a Cida tem uma longa experiência de edição, né? Principalmente na editora da UERJ, né? Uma experiência fantástica, uma obra de editora fantástica. Bom, agora, passar para o seguinte. Em relação ao meu texto, né? Antes também eu gostaria de agradecer também a equipe, né? A equipe que está organizando aqui a live, né? E que também é uma equipe super simpática na época do evento presencial, né? Então, isso tudo ajuda muito, digamos, que a pesquisa se desenvolva num ambiente muito agradável, né? E também, como foi dito também, né? Eu acho que é um ato também essa ideia de fazer a live, né? É muito importante porque ela, digamos, se transforma depois também numa espécie de auxiliar para a leitura do livro, né? Que ilumina o livro de uma outra forma. Então, eu vou resumir um pouquinho aqui o que eu escrevi nesse texto. É um assunto que não se fala muito no Brasil, né? Que é a história de você pesquisar a institucionalização das disciplinas. É uma coisa que, talvez por eu ter vivido em vários países e ver, né, eu tive o privilégio, né, de ver o nascimento dos estudos da tradução em Leuven, depois em Birmingham, num outro momento, eu tive o privilégio também de ver o nascimento da linguística forense, da linguística de corpus, né, e basicamente e também da análise do discurso linguística inglesa. E os estudos culturais também, que nasceram justamente, né, o inicial britânico, né, nasceu justamente em Birmingham. Então, no meu artigo, eu peguei assim, vários elementos, né? Primeiro, eu contei assim, uma coisa mais ou menos casual, né? Foi um encontro que eu tive com o Thomas Stretter, que é um colega da Universidade de Heidelberg, um profundo conhecedor do Brasil, da cultura brasileira em geral, né? Vocês sabem que a Alemanha tem uma coisa fantástica, que é um rádio, a Inglaterra também tem isso, né? Que é um rádio cultural, né? Inclusive com teatro, e é uma coisa... Bom, a França também tem, muito rica, né? E ele trabalhou muito tempo na rádio, muito antes de entrar como professor universitário. E ele teve no Brasil, aliás, começou a carreira dele aqui em Fortaleza, como boa parte dos que trabalham com os estudos brasilianistas, né? Que trabalham com estudos na Alemanha. Ele começou aqui e depois foi para várias partes. Eu encontrei com ele uma vez na UFPA, né? em Belém, e ele comentando assim casualmente, né? Acho que na hora do almoço, do café, né? Aí ele falou, olha, né, isso aqui é impressionante como a vitalidade
da pesquisa em estudos da tradução no Brasil e que você não vê reconhecido no exterior, que é dominado, como a Alice falou, né, que todo mundo, a partir de certo momento, só começou a falar em inglês. Agora já tem um movimento contrário, né, que a Alice também falou que existe também nessa micro-área, na sub-área dos estudos do autotradutor, né? E eu fiquei assim, impressionado com ele, porque aquele não era simplesmente para agradar, ele conhece muito bem o Brasil, e eu também eu já tinha conhecido ele em outra oportunidade, no congresso que a gente fez, o Super Congresso de Estudos da Tradução em 2013, em Florianópolis, né? E ele falou, olha, eu acho que realmente é um país onde talvez mais se produz e a qualidade é muito grande. Depois, no artigo, eu examino duas obras de referência, uma em inglês, super conhecida, que é a Enciclopédia da Mona Baker, né? Tem 3 edições, eu não vou dizer os detalhes aqui, mas eu acho que houve um empobrecimento, de fato, porque o Brasil, no caso específico, ele aparece muito bem na primeira. É um pouco como a Carolina falou da hipótese do Berman, né? Não é uma coisa que vai para melhor sempre, né? Não é assim que começam e depois melhoram. Não, piora também, né? E também tem uma coisa que oscila bastante. E essa primeira edição da enciclopédia da Mona Baker, ela tinha um primeiro artigo, né, que era sobre a história da tradução do Brasil, não só do Brasil, de todas as regiões do mundo, riquíssima, e que diminuiu na segunda e na terceira simplesmente desapareceu, né? Eles mantêm ainda no site da Routledge, né, que é de livre acesso, que é ótimo, mas logicamente que a última versão é simplesmente anglófona, né? Depois eu passei um pouco para uma outra obra de referência da Bril, que é uma grande editora, né, da Holanda, multilingüe, e que não tem muita obra de referência em francês, né, mas esse Manuel de la Traductologie, de 2017, é mais ou menos recente, né? Organizada pelo Jan Albrecht e o René Metrich, e é uma coisa impressionante, porque a ideia que dá sobre o Brasil, sobre estudos da tradução do Brasil, é uma ideia bastante restrita, e restrita, digamos, ao Sudeste, mas a São Paulo até, né? Isso quando existe a outra obra de referência em inglês, que circula muito mais, que já deu um panorama muito mais rico. Não é só para contrastar. Essa parte, inclusive, é uma parte que falta muito no Brasil, né? A gente não produziu ainda obras de referência. Tem algumas coisas online que foram publicadas, inclusive a gente tem um dicionário de tradutores lá no site da PEGET e da UFSC, né? E várias outras iniciativas, digamos, locais, mas não tem, e talvez isso se dê mais pelo fato da inexistência no Brasil dessas grandes editoras que convidam e pagam bem, né, as editoras em língua inglesa, porque o mercado em língua inglesa, por enquanto, é o maior do mundo. Eu acho que isso está mudando bastante, né? A gente vai ter bastante surpresa nos próximos anos. Depois eu passo para os mapeamentos, né? Primeiro, digamos assim, uma pré-história dos mapeamentos, que na pequena história que a gente tem dos estudos da tradução no Brasil, que foram 2 colegas, uma da UFMG, a Adriana Pagano, e a Maria Lúcia Vasconcelos, que era da UFMG, e nas últimas décadas ela está na UFSC, né? E elas mapearam bem até 2006 e 2010, né? Depois eu me refiro a um livro que a gente organizou na PEGET por ocasião desse congresso, em 2013, aí faço um resuminho ali. Ali a gente convidou gente do Brasil inteiro, né? Então é um pouco o estado da arte em 2013. A partir dos últimos anos, a coisa ficou completamente, já não está mais mapeada, porque ficou muito difícil de mapear, né? Para vocês terem uma ideia, eu falo isso na última parte do artigo, né, em que eu examino assim, brevemente a história da PEGET, que é bastante conhecida e tem muita coisa, boa parte das coisas estão online, em livros gratuitos que você pode baixar, né? E a POET da UFC, que é menos conhecida e que surgiu em 2014. Mas, para vocês terem uma ideia, né, os 3 programas só de tradução
que existem atualmente, porque tem muita pesquisa de tradução, como vocês mostraram muito bem hoje, aprendi muitíssimo hoje, né? A gente sempre aprende quando se encontra com colegas, mas só nesses 3 programas, na PEGED, a POET e o da metade, que é o Postrad, né? Que está cumprindo 10 anos atualmente, né? Foi 2011, a gente tem na PEGED a produção de mais de 500 dissertações e teses. No Postrad, que tem 10 anos, a PEGED começou em 2004, de fato, são há 17 anos, né? Tem mais de 500 dissertações e teses. O Postrad tem mais de 100 e a POET, que começou ontem, praticamente, né, em 2014, tem 77 dissertações defendidas. Depois, no finalzinho, eu mostro alguns mapas ali, que é que é uma síntese. Bom, tem um artigo ali nesse livro, né? O nome tudo está direitinho ali no capítulo do livro, que é um artigo que também não que é um resumo de uma dissertação da Fernanda Christmann, que foi orientada pela Andrea Guerini, as duas assinam esse artigo, e que eu achei fascinante, né? Eu participei da defesa, inclusive, né? Da qualificação e da defesa, mas a Fernanda é muito ligada à parte de administração, né? Logicamente que a tradução tem interface com todas as disciplinas. E ela faz uns mapas ali que eu acho que a gente poderia fazer, digamos, seguir um pouco isso para todas as disciplinas e no que a gente faz, porque visualiza de uma forma assim incrível, né? Inclusive da relevância social da pesquisa. Aí vocês vão ver nos mapas, eu peguei só alguns, mas ali tem o endereço também, esse livro está disponível na página da PEGED, né? Ali tem, por exemplo, a proveniência das pessoas que fazem doutorado em estudos da tradução na PEGED, para onde que eles vão, né? Qual é o salário, a divisão por gênero, a divisão por idade, né? Então, é uma coisa, para mim, pelo menos, fascinante. Era isso, muito obrigado. Ótimo, Walter. Muito, muito grata. Eu acho o artigo extremamente rico pelos pontos que você mencionou e, particularmente, por algo que você citou logo ao abrir sua fala. São aspectos sobre os quais, em geral, não se fala, né? Esse histórico dos programas, essa questão, enfim, que envolve tantas outras questões, é tão entrelaçada e dialoga com tantas outras áreas, né? Então, acho que aí tem muito, muito material para se trabalhar em cima do seu artigo também. Olha, tem aqui a Marina Cimei, que é uma das orientandas de graduação, está dizendo, ó, assisti sua fala ontem também no ciclo de palestra do Postrad UNB. Muito importante e interessante essas informações. A Marina, que a Alice também já tinha citado e tudo, enfim. Ótimo. O tema foi o mesmo. Eu abordei outros aspectos. Ok. Bom, a gente agora, então, teria aí, digamos, uns 15, 20 minutos para conversar objetivamente sobre pontos que o público eventualmente gostaria de levantar. E eu, mais uma vez, agradeço aí a orientandos, colegas, amigos presentes, enfim, público interessado, né? Que está aqui, a gente segue aí com um número bastante estável desde o início, né, Inês? A querida Inês ali que está controlando toda a transmissão. Enfim, aí podem fazer uso do microfone, tá? Ou, se preferirem, escrever, mas isso é melhor. Só pediríamos que se identificassem e, enfim, fizessem uma pergunta objetiva, dizendo para quem a pergunta está sendo dirigida.
Tá bem? Está aberto, então, está aberto o diálogo. Deixa eu ver aqui, enquanto as pessoas vão pensando em ideias de perguntas, né? Espera aí, tem aqui, nossa, tem várias mensagens aqui. Houve aqui no chat, eu até há pouco pedi para a Inês depois salvar esse chat, porque houve várias coisas que eu não tive como acompanhar à medida das falas, mas vários parabéns aqui para cada um de vocês. E a questão da Alice, o convite, né, para a aula, Tânia mencionando, Tânia é nossa coordenadora do programa de pós-graduação, atualmente na vice-coordenação, mas, enfim, já foi coordenadora até alguns meses atrás. A questão da oralidade, sem dúvida, importante lá no Slam. E, enfim, Walter, isso aí. Alguém gostaria de abrir aí as perguntas? Marina, você que esteve ontem lá no pós-trad, que você tem algo que você gostaria de comentar aqui? Ana Carolina também estava, só Marina? Não, de ontem eu não estava, não. Eu assisti um dos dias, mas de ontem não. Ok. Eu tenho um comentário para fazer. Bom, olá, sou a Ana Carolina, sou orientanda da professora Cida. E, na verdade, eu queria falar sobre a importância, né, da publicação desses estudos para nós que estamos começando agora. Eu estou na graduação ainda, estou no 6º período, começando agora a estudar a tradução. Acho que é uma pergunta mais aberta ou mais um comentário sobre quais que vocês, que já estão no ramo há tanto tempo, acham que é a importância de estar divulgando, né, isso de maneira mais acessível para nós agora que estamos apenas começando. Eu acho que é fundamental, e principalmente agora, estando, né, online, onde todos nós temos acesso em diversas partes do mundo. Obrigada por isso. Alguém gostaria de comentar aí a fala da Ana? Talvez até mesmo uma dificuldade, né, antigamente, como era para ter acesso a essas pesquisas. Quer falar, Alice? Eu queria só fazer um pequeno comentário antes da Alice, porque Fala. tem a ver com a Alice, porque lendo o livro é que eu soube do canal dela no YouTube. Sim. E aí eu fui lá, me inscrevi, assisti algumas coisas. Pô, fantástico, sabe? Olha, essas formas de comunicação são muito importantes. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Quem ocupou os espaços do YouTube, a gente sabe quem foram, né? Teve um que foi enquadrado aí pelo ministro do Supremo e vai entrar em cana, né? Espero que entre. Mas a esquerda ou as forças progressistas nesse país não ocupavam esse espaço. E agora estão aprendendo a ocupar. Eu acho isso fantástico. Na área acadêmica específica, eu gostei demais. E tem outros também, daquela moça lá, Jana Viscardi. Tem uns canais assim que são de altíssimo nível, né? Alice, como é que foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi a descoberta de uma injeção nova para enxaqueca. Desculpa compartilhar isso, mas eu acho que foi isso. Eu já conversei com o meu médico e eu acho que essa injeção transformou a minha vida, inclusive cognitivamente. Só pode ter sido. Porque a pandemia me trouxe, e a injeção, eu atribuo, me trouxe isso, né? Eu não sei, Luiz, eu fiquei assim.
De repente, eu fiquei completamente midiática, eu aprendi a fazer... Eu montei o canal com a ajuda da minha santa doutoranda, Camila Loivos, que fez o layout para mim. Mas eu montei o canal, eu fiz os vídeos, eu conversei com colegas, eles me mandaram os primeiros vídeos, e aí comecei a conversar com as pessoas e foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí as pessoas começaram a gostar e se inscrever, né? Foi isso. Mas assim, eu acho engraçado, né, falar antigamente, né? Porque antigamente a gente não via nada na internet. Antigamente ou comprava livro na livraria ou nada, né? O meu antigamente é esse, né? Não era assim? Não tinha internet. Hoje em dia a gente baixa tudo, né? Você me permite, a gente fala antigamente, mas veja só, quando eu voltei lá do meu pós-doc no exterior, e caí aqui na realidade do Brasil em 2011, estava começando a aparecer os smartphones. Esse troço aqui foi uma transformação radical. Acho que algumas pessoas ainda não entenderam, sabe? Não, eu, quando fui fazer o meu PDE, eu ligava por telefone para minha mãe, para o meu pai, para minha família. Não tinha chamada de vídeo. Não tinha smartphone. Né? Mas, enfim, assim, não tinha aquele sei lá o quê, hub, que a gente achava os artigos da gente, né? Não tinha. Né? E eu acho, Alice, eu acho que cheguei até a comentar isso com você, que foi muito importante, quer dizer, eu viro e mexo também, quando posso, porque hoje a gente, dentro disso que vocês estão comentando, Alice, Luiz e Ana tinham aberto o tema, às vezes a gente não consegue nem dar conta de tanta coisa que a gente quer assistir, porque tem muita coisa boa, tem canais interessantíssimos. Agora tem o canal da Casa Disso também, né, Inês? Olha lá. Mas veja bem, quando eu mandei para vocês a mini bio, né? Lembra que eu mandei de volta para os autores e autoras? Falei, olha, como vocês já me mandaram final de 19, quem sabe há algo para mudar, acrescentar. E você colocou a questão do canal, e eu achei muito legal, porque deu uma visibilidade. Olha aí, um deles acabou de falar, que foi o Luiz, né, que viu lá na mini bio. Né? Mas nossa, olhando deste ponto de vista, toda essa confusão, eu acho que deu visibilidade a muita gente legal, que a gente não conhecia, que a gente não tinha possibilidade de ver e de ouvir. Eu, pelo menos, conheci esse grupo de estudos da autotradução. Nossa, gente, eu converso com gente. Agora, por exemplo, está acontecendo um seminário na Rússia. Claro que eu não estou assistindo, né? Porque eles fazem um seminário da autotradução. Em russo é complicado, né? E aí eles mandaram agora a programação bilíngue, porque num primeiro momento eu recebi a programação em russo. Aí não vai dar, né? Aí não vai dar, né? Mas muito bom, é o que eu costumo comentar com os meus orientandos e no grupo de pesquisa, que, enfim, sempre dentro daquela perspectiva da gente tentar buscar o que há de positivo, né, nas questões, por piores que sejam. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, que a gente consiga não ficar nisso, né? Porque muitas pessoas mencionam os congressos agora vão passar a ser remotos. Não, os congressos estão retomando e eles estão forçando até a questão presencial, né? Mas que a gente saiba aproveitar o que houve de bom, e a gente acabou de mencionar aqui alguns pontos, né? E de acesso à informação para os nossos alunos, como mencionou Ana Carolina, para os nossos orientandos, enfim, diferentes formas de acesso. Né? E eu acho que, no caso, né, o que foi interessante é porque nós começamos sendo obrigados a.
né? A nos modernizar, a aprender, a nos familiarizar com a tecnologia. Eu, pelo menos, eu fui, imagina, eu ainda estou jurássica em termos de tecnologia, mas se eu me comparar a, digamos, março de 2020, nossa, eu já evoluí muito. Quer dizer, da obrigação começou a haver o interesse, a curiosidade, a busca, e realmente eu concordo com o que já foi falado, né? Nós tivemos a oportunidade de, pelas lives e pelas nossas pesquisas, nessas buscas mesmo de canais de YouTube, descobrir pessoas, descobrir estudos inteiramente interessantíssimos, que o acesso presencial não nos dava essa possibilidade. E, de repente, a tecnologia, como nós fomos obrigados, ela possibilitou isso, porque no presencial nós ficávamos mais acomodados àquilo que chegava presencialmente para nós. Né? Era a ida na biblioteca, era a ida a uma livraria, vinha um livro novo, tal. E agora não, agora nós temos a publicação do mundo aí perto de nós, via tecnologia. Eu, no início, fiquei assim, um pouco reticente, tive ajuda de muitos colegas lá da UERJ e tal, mas, aos poucos, eu fui vendo esse lado positivo, digamos assim, né? Que a tecnologia proporcionou, a mim, pelo menos, que era meio avessa, inclusive, até usar telefone celular, que até hoje Instagram, eu não sou muito confortável, me sinto muito confortável de usar Instagram. E estou indo, né? Estou indo. Eu acho que os próximos... Desculpa, fala, Alice. Eu espero que, como o Walter disse, e outro dia a Marilene estava dizendo a mesma coisa, que o português possa começar a dar as caras como língua de comunicação. Perfeito. De ciência, né? Ciência, o que quer que a gente queira dizer com isso, né? Mas que ele possa começar a aparecer, porque fica uma supremacia do inglês muito, muito aviltante até, né? Quando a gente vai procurar ver, né? Então... Isso me deixou muito preocupada, sabe, Alice? Porque no outro dia eu participei de uma banca de doutorado lá da UERJ, e um dos pontos de pesquisa do doutorando era exatamente isso, a presença da língua portuguesa nas revistas, né, de qualis bem pontuado. E foi zero ou muito pouco diferente de zero da nossa área, tá? Especialmente na nossa área. Eu fiquei assim, muito preocupada com essa situação. Então, tomara que a língua portuguesa consiga alcançar esse status aí melhor de ser aceita em algumas revistas. E o que me causou mais surpresa foi o fato, inclusive, de, em Portugal, a língua portuguesa não ter essa penetração de publicação nas revistas. Isso, sinceramente, me deixou até um pouco assustada, sabe? Eu acho que são várias questões que vocês estão levantando que são super importantes e que passam direto por diferentes canais dos nossos estudos da tradução, né? E que os tempos que estão por vir, né? Esse futuro pós-pandemia ou tempos minimamente um pouco diferentes desse fechamento ainda existente, que eles tragam novas formas da gente ver, da valorização dos livros físicos, mas também da valorização desses espaços virtuais, enfim, há muita coisa aí. Carolina, você gostaria de dizer alguma coisa? A gente está caminhando, acho que agora já meio para o final. Não sei se queria fazer. Só Luiz, ok. Carolina, fala depois, Luiz. Diga, querida. Agradecer a companhia de todos aqui nessa sexta-feira à noite.
e que foi muito agradável, né? Os eventos com a Cida sempre são muito bons. Então, fico muito feliz que a gente possa estar aqui nessa oportunidade, tendo essa oportunidade, né, em tempos tão difíceis. Então, muito grata pelo livro que está saindo e pelos encontros, os bons encontros. Muito grata, Carolina. Você também. Os momentos são sempre muito agradáveis, muito bons, muito positivos, sempre. Eu queria Obrigada fazer uma por pequena você. pergunta para o Luiz? Walter, se ainda tiver tempo. Sim, Pode ser? temos. Uhum. Porque quando ele relata no ensaio dele, e agora na apresentação, a coisa esse decrescendo de menções aos estudos de tradução no Brasil e tal, o que me espanta foi aquele momento inicial deles, de alguma forma, né, tornar invisível os estudos e valorizar os estudos de tradução aqui num país periférico, né? Porque foi, se eu não me engano, naquele evento, Cida, que nós estivemos lá em Santa Catarina, em 2013, da Abrapt. Sim, da Né? Abrapt. Na Da época, Abrapt. o Walter era o presidente da Abrapt, né? Sim, exatamente. E ali ficou claro para mim uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente fala assim como se houvesse uma isonomia, né? Os países anglófonos e os países lusófonos. Esse termo lusófono eu não suporto, mas enfim, vamos usar. Mas, na realidade, se a gente parar para pensar, eu acho que a tendência é o pessoal de fala inglesa, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, para olhar politicamente muito de uma maneira muito chapada, eles estão tendencialmente pouco se lixando para a questão de tradução, porque eles, sabe, todos nós, no mundo inteiro, se empenha em produzir em inglês, né? Por que eles vão querer estudar, por exemplo, traduzir alguma coisa do português para o inglês ou verter alguma coisa do inglês para o português, né? Então, a gente fica conversando assim como se fosse uma coisa isonômica, quando na realidade não é, né? Como é que você vê isso? Eu não estou vendo mais o Walter aqui no Walter está ali, está te né? ouvindo. Porque o que você acha disso, Walter? Olha, Luiz, eu acho, primeiro, né, talvez eu dei a impressão ali que está decaindo o português, não é só na enciclopédia, tá? É só na enciclopédia da Mona Baker. Eu acho que a presença do português nos estudos da tradução ela é enorme. Inclusive, no Brasil, a gente não só defende em português. A PEGET, por exemplo, e na Poetice, a gente tem muitas dissertações e teses em inglês, em árabe, né, em alemão, mas a exclusão, eu acho que não é só linguística. Porque a gente não lê coisa da Nova Zelândia, a gente não lê coisa da África do Sul. A África do Sul, por exemplo, tem bastante produção nos estudos da tradução. Isso, digamos, eu acho que também tem digamos, o quase monopólio de algumas grandes editoras, né? Que atualmente, a Benjamins, a Routledge, e algumas são 5, 6 editoras que até compraram várias revistas, né? Mas tem uma outra tendência que é muito forte, que é para o multilinguismo, eu acho que é muito forte, na Alemanha, né? Não é por acaso que eu citei o caso do Thomas Stratton. Eles estão acostumados a uma coisa multilinguística e exaustiva. E tem também algumas iniciativas, por exemplo, da Universidade de Alicante, eles estão até agora publicando uma enciclopédia. Eu até fiz a Andrea Guerini e eu fizemos um verbete sobre história da tradução no Brasil, e essa vai ser uma enciclopédia multilingüe. Nós já temos uma tradução, vai sair agora, né? A gente já tem o texto que a gente fez em português, mas já temos a tradução para o francês e estão encomendadas para o espanhol, para o neerlandês e para várias outras línguas. Então, tem um movimento, uma outra direção também.
E tem uma coisa também super importante, que é o avanço dos tradutores automáticos. Isso, de fato, para quem não tem preconceito, de fato, barreira linguística não existe mais, né? Mesmo que a Alice falou, né, do caso do russo, você coloca um texto em russo no Google Tradutor ou no DeepL, você tem uma ideia muito boa do que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso daí é mais também uma coisa da gente se despir dos preconceitos, né? Porque a gente tem que fazer isso não só em relação ao inglês, mas a todas as línguas, né? Se tem uma coisa em Swahili, por que eu não vou ver? Simplesmente eu coloco ali e eu tenho uma ideia. Ou tcheco, né? Os tchecos, por exemplo... São decisões que nós temos que tomar, né, Walter? E nós também, nós temos que tomar, porque a gente pensa no mundo multipolar. Justamente, mas não é só o dominador, é a história do Hegel, né, a dialética do senhor do escravo. A gente contribui para isso. Então, é um movimento mais amplo e a gente eu tenho a impressão, né, não é só defender o português ou o português brasileiro, é defender o multilinguismo, né? E o português é uma língua, especialmente o português brasileiro. Os portugueses, eles meio que desistiram, de fato, né? Eu tive várias vezes em Portugal com o pessoal de estudo da tradução, eles são muito fortes lá, mas eles fazem quase tudo em inglês. Inglês, Eu tive um congresso na Católica de Lisboa, né? Era tudo em inglês. Isso a gente não tem no Brasil. Permite, Walter, se você Sim, me claro, permite. já extrapolei demais. Eles se acham, em alguma medida, donos da língua, né? Também. Porque esse é um problema que acaba incidindo sobre a questão, inclusive, da tradução, mas não exclusivamente. Agora, sobre a Alemanha, isso eu posso falar de cadeira. Os alemães também. Na Alemanha, eles se acham donos da língua. Algumas coisas que, pelo menos na língua inglesa, já avançaram e já não se pensa mais assim, né? É quase que um consenso de uma ampla maioria disso que você falou, né? De que, sabe, não existe um inglês que é a referência, que é o verdadeiro, o bom, o melhor, né? Mas os alemães ainda estão nessa. E isso é um problema. Em relação ao inglês ou ao alemão? Não, em relação os outros que falam alemão no mundo. Sim, mas que falam não é alemão, o que os outros que falam alemão no mundo pensam. Por exemplo, na Suíça, a Suíça é super independente em termos de alemão, a Áustria é super independente. Aliás, por exemplo, a pesquisa em estudos da tradução, atualmente, ela é muito mais forte na Áustria do que na Alemanha. A Alemanha teve o período de glória, atualmente, grande parte dos lugares onde se faz pesquisa na Alemanha sobre estudo da tradução é com treinamento de tradutores. Então, mas eu estou me referindo a alguns aspectos que são muito práticos, né? A gente fala assim, está certo. E, obviamente, um grande número de alemães está totalmente consciente disso. Mas o que impera, por exemplo, aqui no Brasil, quando se fala do ensino do alemão e as derivações, né? Disciplinas nas universidades de tradução, do alemão instrumental, etc., é tudo um material que passa pelo filtro lá de 2 ou 3 editoras e é uma questão econômica muito séria, porque eles querem que a gente, né, seja leitor e consumidor das caixas pretas deles. Eu acho que são vários pontos que a gente foi levantando aqui, né? E que, enfim, estão aí. Walter trouxe agora vários dados aí, você levantou outros, Luiz. A gente, infelizmente, está chegando aqui no momento final. Tem aqui, seria a última, então, Alice pedindo uma pergunta para Carolina. Se for bem objetivo, Alice. Rápido. Não tenho nenhum... Não, é Alice Escrivano. Alice Escrivano. Perdão, Alice. Segundo, nenhum preconceito com DeepL ou Google Translate, não. É difícil você participar de um congresso falado em russo. Aí não dá. O programa, tudo bem, a gente traduz no DeepL ou no Google Translate, mas falado em russo não dá, né? Participar, né? Aí não dá. Ok, então, Alice Escrivano, tinha uma pergunta objetiva para a Carolina? Sim, é bem rapidinho, Cida, obrigada. 2 minutos. Tá bom, boa noite, né? Muito obrigada a todos e todas, foi excelente, eu aprendi muito hoje.
E me apresentando rapidinho, eu sou a Alice, eu sou bolsista técnica do Escritrade, sob orientação da professora Cida, né? Então, eu fiz especialização em tradução em língua italiana, então eu me interesso bastante pela tradução e eu fiquei durante a exposição aqui, as falas, pensando o quanto é vasto, né, esse mundo de estudos da tradução, quantas possibilidades nós temos, até mesmo pelas diferenças entre as falas, né, de vocês, foi muito bom. E, professora Carolina, eu gostaria de saber, foi uma curiosidade minha durante a sua fala, né, a parte da diferença de cada uma das traduções, mas você também fez um estudo a respeito de como foi a recepção do público, né, de acordo com cada uma dessas traduções do livro? Eu cheguei a pesquisar as resenhas sobre os livros, né? Mas eu não encontrei resenhas para a tradução de 1968, e com relação à tradução mais recente, que saiu depois em 2014 pela Penguin, tem aquela resenha muito tradicional, né, e básica, assim, se não me engano, foi no The Guardian, que é um jornal assim muito importante, mas era uma resenha de divulgação, né? Então, do ponto de vista da recepção, no caso das resenhas, né, não encontrei muitos comentários. Mas eu acho que, de alguma maneira, a literatura dele interessa, porque aí a gente pode pensar nessas duas traduções publicadas independentemente na Amazon e também numa dissertação, né? Então, algum interesse existe ali sobre Lima Barreto, né? E eu acho que talvez a tradução da Penguin tenha trazido mais divulgação. Mas não, eu não cheguei a encontrar muita coisa e parei também na pesquisa das resenhas. Ok. Obrigada, Alice Escrivano, obrigada, Carolina. Bem, com isso, então, acho que nós vamos caminhando aqui para o encerramento desse belíssimo encontro. Agradeço muito a todos, todas, público, meus colegas, autores, autoras, meus orientandos, orientandas. Enfim, se alguém ainda quiser dizer algo, mas acho que já falamos bastante dentro do tempo que tínhamos, né? Mas, enfim. E se não tiver mais ninguém, então, peço uma salva de palmas aqui para todos nós, público, orientandos, autores, autoras, o nosso livro, e para a Universidade Pública Brasileira, né? Que vem produzindo e, enfim, demonstrando sua pesquisa, suas publicações e tudo mais. Deixo um grande abraço fraterno a todos e todas e até um próximo momento. Muito bom te ver também, Paulo. Ok.